Em sua essência, a Agadá de Pessach é um midrash sobre alguns versículos do livro de Deuteronômio, uma versão resumida da história do Êxodo, que era declamada quando se trazia ao templo os primeiros frutos. O último verso da passagem diz: E Hashem nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais e prodígios. Em uma de suas interpretações desse versículo, a Agadá comenta: Hashem nos tirou do Egito, não por um anjo, não por um serafim, não por um mensageiro, mas sim pelo Santo, bendito seja, através da sua própria glória e do seu próprio poder. A Agadá, então, apoia a sua interpretação ao citar textualmente as palavras de Deus em primeira pessoa sobre a praga final. Como diz em Êxodo 12:12, esta noite eu passarei pelo Egito, ferirei os primogênitos na terra do Egito, tanto humanos como animais, e contra todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. A Agadá expande cada seção deste versículo. Por exemplo, passarei pelo Egito esta noite. Isto significa eu, e não um anjo. Matarei os primogênitos da terra do Egito. Isto significa eu, e não um serafim. Contra todos os deuses do Egito farei juízos. Isto significa eu, e não um mensageiro. Eu sou o Senhor. Isto significa eu, e mais ninguém. Alguns estudiosos veem essa interpretação como uma resposta à crença gnóstica de que um logos divino, a sabedoria personificada por meio da palavra criadora, teria ajudado a Deus a redimir os israelitas. No entanto, é mais provável que seja uma resposta ao cristianismo e à sua afirmação de que Deus redimiu a humanidade através de Cristo, o homem Jesus, na forma de Deus. Não, retruca o Midrash, Deus não confiou isso a um intermediário. Em suma, a ideia aqui é mostrar que a redenção de Israel foi muito maior do que aquela concebida pelos cristãos, porque Deus interveio direta e pessoalmente para salvar o seu povo. Poderíamos esperar que a Agadá continuasse diretamente com uma recitação das pragas bíblicas, a fim de enumerar as ações de Deus. Porém, contrariando isso, ela faz uma lista de 5 itens. A seguir: com uma mão poderosa, isto é, a pestilência, com braço estendido, isto é, a espada, com grande terror, isto é, a revelação da Shekhinah, e com sinais, isto é, a vara de Moisés, e com maravilhas, isto é, o sangue. Muito bem, a pestilência é extraída da história das pragas do Êxodo e refere-se à doença do gado na 5ª praga, enquanto que a vara se refere ao cajado que Moisés usou para deflagrar algumas dessas pragas. Não há menção no Êxodo, entretanto, de Deus usando uma espada para atacar os egípcios e nem mesmo a revelação da Shekhinah. Então, qual o motivo para que a Agadá incluísse isso em seu texto? Sugere-se aqui que a Agadá traz esses elementos bíblicos por conta da própria narrativa do Êxodo, mas também traz outros elementos extra-bíblicos, como uma espécie de refutação à ideia cristã de arma Christi. Mas o que seria arma Christi?
Na tradição cristã, arma Christi, literalmente as armas de Cristo, seriam os instrumentos usados contra Jesus durante a crucificação, como a própria cruz, a coroa de espinhos, a lança usada para perfurar seu corpo e os pregos cravados em suas mãos e pés. Paradoxalmente, estes itens foram transformados nas armas pelas quais Jesus teria alcançado a vitória sobre os seus inimigos, o pecado e a morte, em nome da humanidade. Devido ao fato de que a Agadá traz menções à mão de Deus, ao braço estendido, o grande terror, os sinais e as maravilhas, percebemos que isso pode ter sido uma tentativa de refutar alguns postulados da tradição de Arma Christi, como apresentada, por exemplo, no Saltério de Utrecht. Numa famosa ilustração desta obra, percebe-se esses elementos, como a mão de Deus indo em direção à cruz, sendo que a noção que prevalece aqui é a de que a mão estendida no Êxodo foi uma espécie de prefiguração da mão estendida de Deus para salvar o homem por meio da cruz. A Agadá refuta esta ideia ao deixar claro que a mão de Deus estava voltada sobre o povo a ser salvo, Israel, e não sobre alguém que, como Cristo, não necessitaria de tal livramento, sendo isso até antagônico à ideia de alguém que viria justamente para morrer pelos homens. Logo, por que tal mão se voltaria para ele, sendo que a mesma é uma alegoria para a salvação e redenção diante dos inimigos? A espada, que é presumivelmente de Deus, é a única arma literal mencionada na Agadá. Porém, nenhuma espada é mencionada no relato bíblico do Êxodo, mas sua inclusão no Midrash provavelmente se baseia em uma associação bíblica de pestilência com a espada de Deus. Amós, por exemplo, coloca os dois termos em oposição um ao outro, em Amós 4, verso 10. Mesmo assim, é provável que a inclusão da espada na Agadá foi a revelia do texto bíblico que não a menciona diretamente. É provável, assim, que seja uma refutação à espada contida na tradição de Arma Christi, que a relaciona à lança usada pelo centurião romano para ferir Jesus, ou então os pregos que teriam transfixado suas mãos e pés. Na Agadá, a espada é interpretada como o braço estendido, mas não para aniquilar, como no caso do centurião e Jesus, e sim para se voltar contra os opressores. A Shekhinah refere-se a um aspecto de Deus que se estabelece e habita na terra e foi imaginada em fontes rabínicas como uma presença protetora de Deus revelada a Moisés e aos israelitas durante o Êxodo. Porém, ela nunca é mencionada explicitamente em conexão ao Êxodo, mas aparece no texto da Agadá, e possivelmente como uma refutação à ideia cristã que trazia desde muito tempo a ligação do Espírito Santo com a redenção do homem, sendo que no imaginário cristão, Shekhinah, a divina presença ou a glória de Deus, é vertida por meio do conceito que originou a terceira pessoa da Trindade cristã. No Novo Testamento, as epifanias do Espírito Santo ocorrem na forma de uma pomba. Em representações europeias posteriores da Arma Christi, uma pomba repousa no topo da cruz. Pelo que se entende daí, a presença da Shekhinah no texto da Haggadah serve como uma refutação à forma entendida pelos cristãos como o Espírito de Deus. A Haggadah interpreta a palavra sinais como uma referência ao cajado que Moisés usou para realizar
sinais e maravilhas. Sua contraparte na tradição cristã de Arma Christi é a própria cruz. Uma lenda medieval amplamente divulgada traçava a história desta vara ou cajado desde a sua origem na árvore da vida no Jardim do Éden, em Gênesis 2:9, até a época de Cristo, quando sua madeira teria sido incorporada à cruz. O cajado, às vezes, era colorido de verde ou representado com folhas verdes brotando, para indicar sua conexão com a árvore da vida, e a cruz poderia ser representada de forma semelhante. Assim, a menção à vara de Deus, com a qual Moisés fez sinais no Egito, aparece ostensivamente na Agadá para refutar a ideia de que a cruz teria sido instrumento de algum milagre real, senão apenas um fictício, metafísico milagre e, portanto, não averiguável, ao contrário dos sinais que todos presenciaram fisicamente no Egito, feitos pela vara de Deus, envergada por Moisés. O sangue, na tradição de Arma Christi, é referência primária ao que Cristo derramou para, segundo o Novo Testamento, a redenção do homem. A Agadá apresenta, por outro lado, o sangue do Cordeiro Pascal como o que de fato foi relevante na redenção de Israel. Isto é, ao passo que o sangue da morte de Cristo traria uma espécie de salvação não averiguável e não comprovável, o sangue do Cordeiro de Pessach causou salvação real, física e nacional de todo o povo judeu, algo incontestável, seja para judeus, seja mesmo para cristãos. Devido a isso, a Agadá associa o sangue aos verdadeiros milagres ou maravilhas testemunhados por todo o povo naquela geração e retransmitidos às demais gerações todos os anos. Não havia nada de espiritual, profético, metafísico nisso. Essa é a mensagem da Agadá. O povo judeu viveu isso e não simplesmente acreditou nisso. O povo judeu passou por isso e não apenas teve fé nisso. A redenção de Israel é encarada como história, como fato, e a proposta pelo Novo Testamento é simples teologia.